turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 22/4. Hoje nós vamos corrigir a atividade da aula passada, que foi o de escritor D13, que é o quê? Comparar textos e as informações que são apresentados a eles. O que é isso, Laís? Eu vou ter textos e eu quero saber se eles falam da mesma coisa, se eles têm a mesma ideia, ou se eles foram feitos para a mesma pessoa, para o mesmo público. É isso que é o descritor D13. Após a correção dessa atividade, nós vamos iniciar o descritor D17, que é estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Vocês lembram que a gente trabalhou os advérbios? E eu dizia, qual é a ideia que apresenta o advérbio? É ideia de tempo, de modo, de instrumento, de causa? É isso que eu quero saber. O D17, além do advérbio ter palavrinhas que expressam ideias, as conjunções também como outros. E aí eu quero saber quais são as ideias que eles apresentam. É moda, é tempo, é lugar, é espaço? É isso que eu quero saber. Então, a D17 eu comparo as ideias de algumas palavras, identifico quais são as ideias que elas apresentam. Ao contrário do D13, que eu comparo textos. Quero saber se as ideias dos textos são iguais, se as ideias dos textos são semelhantes, se os textos eles falam do mesmo assunto, se os textos falam de assuntos diferentes, se os textos têm opiniões iguais ou diferentes, ou se foram feitos para o mesmo público-alvo ou não. Isso é o D13. O D17 que iremos ver hoje já é de palavrinhas, de advérbios, de conjunções, saber as ideias que elas apresentam também, tá certo? Vamos corrigir inicialmente a atividade da aula passada, depois damos início a esse descritor. Vamos comigo, turma, iniciar nossa aula de português de hoje. Então, falando do D13, que é comparar textos e as ideias que esses textos apresentam, vamos corrigir a atividade, as duas questões da aula passada. Saiba como economizar nas contas de água e luz. Confira medidas que podem ser adotadas para reduzir o consumo e, além de pagar menos no fim do mês, colaborar com o meio ambiente. Economizar água e energia elétrica pode e deve ser uma preocupação constante no dia a dia dos consumidores. Reduzir o consumo contribui tanto para as finanças familiares quanto para o meio ambiente, já que reduz a demanda de recursos naturais para o fornecimento de água e de luz. Algumas iniciativas já são bem conhecidas, como a utilização de lâmpadas fluorescentes em vez de incandescentes e o reaproveitamento de água para lavar o quintal. Mas há muitas outras formas de economizar. Veja, água, reduzir o tempo do banho, fechar o registro ao se ensaboar, ajuda ainda mais. Use um balde ou bacia embaixo do chuveiro para captar a água do banho e reaproveitar para dar descarga ou lavar o quintal. A água da máquina de lavar também pode ser reutilizada. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ou ensaboar a louça. Energia elétrica. É possível reduzir o consumo de energia desde o planejamento da construção de um imóvel, para aproveitar ao máximo a iluminação natural. Abra janelas, cortinas e persianas durante o dia. Troque as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, compactas. Agora vamos para o texto 2. Vamos economizar água, energia elétrica e telefone. Somos todos responsáveis. Campanha interna de conscientização. Abra a consciência, feche a torneira e apague a luz. Vitória da conquista. Dois textos de gêneros diferentes, mas vamos ver a pergunta. Questão 2. É possível afirmar que os dois textos, estou afirmando, comparando os dois. Por isso que é o descritor D13, eu comparo textos. Posso afirmar que os dois textos criticam as pessoas que desperdiçam água e energia? Eles estão criticando? Vamos deixar em stand-by.
Destacam a importância de economizar água e energia? Estão destacando a importância? Vamos deixar em stand-by. C. Enumeram dicas sobre como economizar energia? Estão dando dicas todos dois? Não, não estão. Esse segundo não está dando dica. Então, elimina C. D. Retratam os impactos do desperdício do meio ambiente? Estão dizendo o que vai acontecer se você não economizar? O que você acha? Vamos lá. Quando eu digo retrata os impactos do desperdício do meio ambiente, ele não está falando do impacto. Ele diz que vai ser melhor para o meio ambiente, mas ele não está dizendo o que vai acontecer se você não fizer isso, não. Então, eu já eliminei a C e a D. Vamos para A. Criticam as pessoas que desperdiçam. Estão criticando? Esse texto aqui está criticando? Nem o texto 1 e nem o texto 2 está criticando, não. Então, elimino. Sobrou a B. Vamos a B. Destaco a importância de se economizar água e energia. Está destacando, está dizendo que a pessoa tem que ter consciência e tem que economizar. Então, a resposta certa é a B. Vamos agora para a questão 3. Desmatamento. Desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queima de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e paisagens, bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Esses procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, à erosão e à poluição do meio ambiente em geral. Texto 1. Vamos para o texto 2. O texto 2 é só a imagem. É o quê? Os animais indo embora, e aqui tinham a placa com o nome floresta, as árvores todas cortadas e o trator riscando o nome floresta, dizendo que não existe mais floresta lá. E aí, comparando os dois textos, pode-se afirmar que ambos apontam para a destruição causada pela poluição. É da poluição que está falando aqui? Cortando árvore é poluição? Não, já elimino. B. Cortando árvore é desmatamento. B. Exaltam a riqueza da fauna e da floresta brasileira? Não, os povos dos animais estão indo embora, não está exaltando nada de riqueza. C. Responsabilizam a ocupação portuguesa pelo desmatamento? No texto 2 nem fala dos portugueses, então já elimino. D. Tratam dos impactos do desmatamento no meio ambiente. Tratam dos impactos do desmatamento no meio ambiente. Quem colocou a D acertou. Vamos ver? B e D. Muito bem. Por que tratam dos impactos do desmatamento? Porque tá aqui, ó, os animais sem ter onde morar. E aqui, diz aqui no final que isso é prejudicial, causa a extinção de vegetais, de animais, erosão. Então, eles tratam do impacto da desmatamento para os animais, para os vegetais e tudo mais. Então, quem colocou B e D acertou. Agora vamos iniciar nossa aula de hoje com o estudo do descritor D17. Então, iniciando a atividade 6, que é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto marcados por conjunções e advérbios, que é o estudo do descritor D17. Como eu já falei outras vezes, o número do descritor não tem importância para vocês quanto alunos, mas isso é mais a organização do professor. Mas o que é o descritor D17? É você saber identificar essa informação no texto. Que é a informação do quê? De um advérbio. Se ele tem ideia de tempo, se ele tem ideia de modo, se ele tem ideia de espaço, certo? Ou se uma conjunção tem ideia de adição, oposição. É isso. O D17 é isso, gente. Identificar as ideias de palavras, tá bom? Então vamos aqui. Caro aluno, a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção de um texto. A coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido. Ambas são importantes para garantir
que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Vários elementos são responsáveis por estabelecer a coesão e a coerência de um texto. Entre eles são as conjunções, advérbios, preposições, entre outros. Estes elementos estabelecem muitas vezes relações através de expressões de tempo, de lugar, de comparação, de oposição, causalidade, de anterioridade, de posterioridade, entre outros. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Nós vamos utilizar a questão exemplo para vocês compreenderem melhor, tá certo? Mas é isso. O que é o descritor da 17? Palavrinhas que vão estar destacadas, que no caso aqui, ó, nem colocou, mas é essa. Vão estar destacadas. E aí você vai ver essa palavra dentro do contexto do texto. Tem ideia de quê? Adição, oposição, comparação. É isso. Vamos lá. Os pancararés, conhecedores de cada canto da região em que viveram os cangaceiros, os pancararés, quando a volante passava, ajudavam a esconder Lampião e seu bando. Hoje, uma comunidade renascente dos pancararés vive na Baixa do Chico, um pequeno povoado situado no interior do Raso da Catarina. Embora as condições de vida sejam bastante simples, os moradores parecem saudáveis. Vivem em casas rústicas de pau a pique e recebem água de um poço artesiano, porque a região é árida e agreste. Dedicam-se a pequenas lavouras de milho e feijão e a criação de gado. Então, vamos lá para a questão exemplo. Embora as condições de vida sejam bastante simples, mesmo eles vivendo num canto simples, os moradores parecem saudáveis. Mesmo eles vivendo num canto simples, os moradores são saudáveis. Mesmo vivendo em casas de pau a pique, em casas que não tem piso, em areia, não tem higiene, eles são saudáveis. É isso que está dizendo a frase. E a frase é introduzida pela conjunção embora, que está dizendo o quê? Que mesmo eles vivendo nesse canto, eles são saudáveis. Esse embora, ele estabelece uma ideia de quê? De explicação, está explicando? Estou dizendo aqui, eles são saudáveis porque eles moram em condições simples? Está explicando isso? Não, já elimino. Não está dizendo que eles são saudáveis porque moram em condições simples, não. Então, eles só são saudáveis porque moram em condições simples? Não, não está dizendo isso. Então, não é explicação. Está estabelecendo a ideia de modo? Então, eles são saudáveis porque eles são simples? É o modo que eles são? São saudáveis do modo que eles são simples? Não, não é isso. Então, eu já elimino a B também. Vamos para a D. Estabelece ideia de oposição? Eles são saudáveis, mesmo eles sendo simples. Eles são saudáveis, mesmo eles sendo simples. É a ideia de oposição? Deixa eu deixar aí em stand-by. Ou a ideia de tempo? Tá tendo ideia de tempo aí? Eles são saudáveis quando eles são simples. Ideia de tempo? Não, não tem ideia de tempo aí. Então, já elimine. Sobre o qual? Oposição. E é realmente oposição. Por que oposição, Laís? Porque, queridos alunos, ele está dizendo que mesmo eles sendo simples, mesmo morando em um canto que não tem higiene, que eles vivem com o pé na areia, não tem banheiro, não tem água potável, eles são saudáveis. Então, a ideia de oposição. Eles deveriam não ser, mas acabaram sendo saudáveis. Então, isso é a ideia que expressa pelo descritor da 17. É pegar partículas de palavras, pegar conjunções, advérbios, palavrinhas, e aí essas palavrinhas, elas vão estabelecer ideias, e é isso que eu quero que você entenda. A ideia você vai ver a partir da conjunção junto com o contexto. Então, aqui, ao gente ler, a gente percebeu. Eles são saudáveis, mesmo eles sendo simples. Então, a ideia de oposição. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos, era C. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Após uma leitura atenta do texto, leia a questão e os itens propostos.
Reflita sobre a circunstância que a palavra embora estabelece entre as orações. Os itens A, B e D estão incorretas. Por isso, pois não há relação de explicação, modo ou temporalidade entre as orações. A palavra embora reforça o sentido de oposição entre elas, ou seja, a oposição entre a ideia de os moradores parecerem saudáveis e suas condições de vida bastante simples. Portanto, a alternativa correta é a C. Agora, vocês vão resolver a questão 2, essa, e a questão 3. Essa, tá certo? Aí vocês coloquem lá no caderno o gabarito com a data e mandem a foto para mim. Tem aluno que não está mandando uma foto de atividade para mim, tem que mandar. Mandem a foto para mim, certo? Por quê? Porque só vocês sabem, foi falado na reunião de pais, que só a nota das atividades vale mais do que a prova. Então, quem não está me mandando a atividade não vai ganhar nota, certo? Só ganha nota quem me mandar a atividade, tá bom? E outra coisa, essa atividade eu corrijo só na próxima aula da apostila, tá bom? E essa semana nós temos sábado letivo. Na aula do sábado letivo, irei encaminhar para vocês uma atividade preparatória para a prova. A prova será numa plataforma em que até o professor Alírio já está usando e que realiza quiz. Então, será naquela plataforma. Então, para fazer um teste, para ver se vocês já estão sabendo utilizar ela, eu vou fazer uma atividade no sábado letivo para vocês responderem nela, tá certo? Então, essa atividade eu corrijo só na próxima aula da apostila. E essa atividade, e no sábado letivo, eu vou encaminhar uma atividade igual na plataforma em que a Lírio já passa para vocês as atividades, certo? Tá bom? E a prova será lá. A prova é sábado? Não, não é sábado. Sábado eu vou passar uma atividade para a gente testar, para eu ver se vocês estão sabendo utilizar, tá bom? Então, façam essas atividades, mandem as fotos para mim e tchau, tchau. Boa atividade!